Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host aqui do nosso ACX Cast, o videocast da comunidade Amigos do CX. E hoje a gente vai ter um papo com um tema super especial que é a experiência digital. Eu estou aqui com convidados especiais, eu trouxe novamente para esse papo nosso querido Antônio, aqui da Acquia, e também hoje o Luiz Petri. Isso, perfeito. Inclusive, meu nome é engraçado, porque a minha empresa de Porto Alegre, e lá todo mundo já tomou um suco que chama Petri. Petri. Então, para eles é Luiz Petri, mas para cá em São Paulo é Luiz Petri. Petri, eu show sempre de falei bola. Luiz Petri, acho que por conta de todo Com mundo. certeza, por sequência, todo Olha mundo da minha empresa me chama de Petri. Mas eu não me importo, né? Porque cada um me chama. Até cliente de fora prefere me chamar pelo primeiro nome, que é mais diferente ainda. Porque o cliente de Londres me chama de Louis. Dos Estados Unidos, Louis, é complicado. Mas nome de família mesmo, qual que é? É Petri. Petri. Isso. Tá, então tá certo. Beleza, Perfeito. Legal. Bom, pessoal, antes de tudo, gostaria que vocês se apresentassem aqui. Antônio, por favor. Cris, obrigado pelo convite, é uma honra estar presente aqui. Bom, eu sou Antônio Piscinini, sou responsável pela operação da Acquia aqui na América Latina. A Acquia é uma empresa open source de experiência digital, né? A gente se denomina como The Open DXP, né? Um pouco diferente. Nós vamos falar bastante de comunidade aqui, nós vamos falar bastante de open source, vamos falar bastante um pouco da história da Acquia junto com a Dexa aqui no Brasil. E eu acho que é isso. Fala o que é DXP. DXP. DXP é uma sigla que foi criada pelo Gartner, né? É uma consultoria americana que valida tecnologias e soluções. DXP que significa Digital Experience Platforms. São, então, plataformas que auxiliam, né? São ferramentas para a construção e o gerenciamento e a dinâmica de jornadas digitais. Então, são plataformas enterprise que ajudam empresas a construir as jornadas para os seus clientes, para que possa entender onde esse cliente está vindo, qual que é o conteúdo que eu vou levar para esse cliente, quem é o meu cliente, que eu possa conhecer um pouco mais ele. Hoje a gente também tem um problema que é a quantidade de conteúdos que possuem no mundo, né, desse mundo digital. Então, a curadoria disso, a disponibilidade disso, então tudo que tem a ver com esse mundo digital, que às vezes a gente esquece, a gente acha que o mundo digital é um site, é uma rede social, é só a vitrine ali, um e-mail, Exato. mas tem uma quantidade imensa que passa desde a plataforma base, né, que é o cloud, né, até a disponibilização de conteúdo em todos os meios digitais, né. Então, e a Acquia se posiciona nesse ecossistema com uma plataforma aberta, né, baseada em algumas tecnologias como o Drupal, que a gente vai falar um pouco aqui, e também outras soluções para ajudar as empresas nessa construção dessa jornada digital. Maravilha, show, muito bem explicado. Ótimo. Luiz, conta um pouquinho, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua trajetória profissional também e quem que é a Dexa. Bom, eu sou o Luiz Petri, conhecido no meio de Drupal como o Petri. Trabalho aqui com Drupal há 12 anos, desde a versão 6, a gente está caminhando agora para a versão 11. Exato, sou velho de casa, né? Eu tinha cabelo ainda e era magro, pra você ter uma noção. Né? Então eu estou 12 anos nessa caminhada e desses 12 anos eu acho que no mínimo 10 foi bem focado em Drupal. E hoje eu sou diretor de soluções na Dexa. A Dexa, ela é uma empresa que tem 22 anos de mercado, tá? Ela era conhecida como MMDA até 2 anos atrás. Nós mudamos o nome da empresa porque o foco dela agora é justamente em DXP, né? Então, a Dexa, ela vem para ser a agência que é focada em DXP no Brasil. E nós começamos nossa jornada fazendo CMS na mão, como muitas outras empresas, né? A gente chegou a usar muito o WordPress, mas o WordPress, ele infelizmente tem questões de segurança, questões de performance, até manutabilidade. Não é uma solução que a gente enxerga que é plausível para grandes empresas, porque, infelizmente, acaba dando problemas no decorrer. E a gente se voltou ao Drupal, quando a gente conheceu o Drupal lá também, no Drupal 6, né? Já virando para o 7, a gente se apaixonou por Drupal, porque ele foi o primeiro CMS que te deu um poder muito grande de você construir em cima de um framework. Legal. Hoje, tudo na TI é baseado em frameworks, né?
é muito raro você começar a fazer uma coisa do zero. E o Drupal ele veio para o cenário de CMS como um CMS composable já do começo. Sim. Isso quer dizer, você consegue substituir cada pedaço dele que você quiser, tá? E ele já vem de fábrica, assim, out of the box, com muitas coisas prontas. Então, o desenvolvimento dele é rápido, mas também é potente, né? Ele é genérico o suficiente para deixar você fazer basicamente o que você quiser, tá? E a nossa jornada com a Akia começou há muitos anos, tá? Antes mesmo da Akia vir para o Brasil, e já tinha cliente fora que usava a Akia, né? A gente conhece a Akia da época em que ela era só um hosting de Drupal, porque ela começou assim, né? Uhum. Até 2018, né? Da história da Akia aí, porque Drupal precisava ter uma empresa de hosting focada em Drupal e que conseguisse entregar o que a gente chama de Managed Service ali, Managed Host, que é, coloco o meu site aqui e posso dormir em paz. Tá? Isso é uma coisa que não existia ainda antes da Akia, a Akia começou nisso, e ela veio caminhando, sempre inovando, para conseguir fazer uma coisa que a comunidade Drupal sempre teve um pequeno problema de fazer. Por quê? Drupal, ele é um dos maiores projetos open source do mundo, se não for o maior projeto open source do mundo. Em termos de colaboradores, é o maior. É o maior. É maior ainda do que, por exemplo, o Linux, né? Que tem muita gente. Nossa, Exato, caramba. isso é incrível, cara. Só que a questão do open source, desse nível de colaboradores, é que os desenvolvedores acabam fazendo soluções para desenvolvedores. Então, o Drupal é excelente para você programar, estender, fazer sistemas em cima dele. Só que o pessoal esquece um pouco do usuário, tá? Então, é comum uma pessoa que não é de TI olhar a interface padrão do Drupal e achar ela muito simples, faltando algumas coisas que outros CMS hoje têm. E a Akia, ela, com seus produtos, ela vem para sanar justamente isso. Então, eu digo que o Drupal Open Source, ele é voltado para a área de TI, enquanto a Akia ela é voltada para o time de marketing. E eu acho que essa deve ser a visão da Akia, tanto é que ela começou a ser essa empresa de DXP, concorrendo com outras empresas muito grandes também, e ela não para de agregar coisas, né? Sim. Nos últimos 2 anos aí, a gente tem agora a Monsido, né? Que A Monsido acabou de entrar. é bem interessante o que eles da Monsido. Muito legal de acessibilidade, que a gente adquiriu no final do ano passado. Vai olhar performance de sites, vai olhar acessibilidade, vai olhar análise de como o teu site está construindo para os seus diversos públicos. Né? Então, tudo isso se volta à acessibilidade, se volta a essa visão de ser open, de novo, da Acquia. E esse casamento que o Petri, né, comenta é muito bacana, porque, assim, desde da origem que o Dries, que é o nosso fundador e é o fundador do Drupal, ele quis manter as coisas muito bem separadas. Né? Então, nós somos o maior colaborador do Drupal, temos a cadeira cativa, né, dentro da área de segurança, dentro da área de melhores práticas, dentro da área de performance e tal, mas a empresa entende essas duas dinâmicas, a dinâmica da comunidade e a dinâmica das empresas. Né? Eu acho que isso dá uma segurança maior quando a gente está falando de enterprise, né? Com certeza. O Drupal, ele é vendido como o primeiro CMS Enterprise. E isso é verdade, tá? A gente tem outras soluções que são até maiores, né? Tem mais sites no mercado, mas quando a gente está falando de empresa, você precisa ter um fluxo de trabalho muito bem estipulado, você precisa de vários controles. Governança. Essa parte da Monsido é bem interessante, porque hoje o que o Monsido faz é algo que a gente tem que fazer manualmente, utilizando ferramentas como o PageSpeed do Google, que ele vai te dar quase as mesmas insights que o Monsido dá, só que o que o Monsido vai fazer na Akia é automatizar a qualidade. É isso aí. Eu acho que esse termo é incrível, até falando para os meus próprios clientes, a gente fala, olha, a Akia tem isso aqui agora, que a cada build que você rodar no seu ambiente de pré-produção e de produção, com certeza, a gente vai conseguir garantir que a build não quebrou algum parâmetro do Google e o site continua performático, ele continua com otimização de SEO. Legal. A gente tem cliente, por exemplo, que eles precisam
que o site deles passe em certificações WCAG 2. O que é isso, WCAG 2? O WCAG é um órgão internacional que ele dita os padrões web para acessibilidade. Então, o pessoal que tem problemas visuais e precisa ter um leitor de tela ali, quem dita para a gente qual que é o padrão que a gente tem que fazer o site para que esses leitores de telas funcionem é essa WCAG. E ela tem 3 níveis, o AAA e o AAA. O AAA é muito raro ser necessário fazer isso, porque o próprio site não ficaria tão elegante, né? Porque você tem várias limitações, mas um padrão internacional, o AAA, é muito importante e é muito fácil você fugir um pouco desse padrão se você não se monitorar. E aquela vela máxima da TI, né? O que a gente não monitora, a gente não consegue melhorar. Pô, que legal. E até um ponto que me chama muito a atenção no mercado é esse tipo, né? De decisão que a gente tem que tomar, principalmente os líderes aí, quando vão decidir em qual plataforma eles vão investir. É lógico, conversando aqui com vocês, fica muito claro que uma decisão lógica é investir em uma plataforma que esteja totalmente focada para o enterprise. Mas eu vejo muitas vezes no mercado decisões contrárias a isso, né? Vai muito mais pela popularidade da plataforma e tudo mais. Quais são os riscos que podem ocasionar uma decisão dessa aí? Vocês acreditam que há risco ou não? Eu acho que, olhando um pouco do mercado, e aí depois acho que o Petri pode trazer um pouco mais desse lado da tecnologia, mão na massa, né? A gente vê no mercado brasileiro um gap entre o que as empresas querem e o que as empresas investem. Né? Então, muitas vezes é aquele negócio, eu quero ter um Porsche, mas eu vou lá e vou colocar meu dinheiro, talvez num Jetta inicialmente. Né? Então, assim... às vezes no Uno, né? Às vezes no Uno. E o Uno ainda, se tiver uma escada em cima, é melhor do que a Porsche. Mas eu acho que o principal ponto muitas vezes chega uma demanda, a gente precisa ter um portal, a gente precisa ter um site, mas não está atrelado a uma estratégia da empresa, não está atrelado a uma estratégia de crescimento. Né? E quando o Petri comentou da história da Acquia em relação ao hosting, lá em 2018, a gente era, ainda somos, né, o maior managed hosting de Drupal. Né? E foi muito interessante porque a gente conseguiu levar para o mercado uma visão muito holística de plataforma como serviço e falar, olha, você vai colocar seu Drupal aqui em Enterprise, você não precisa se preocupar com isso. Então, as empresas gostaram muito dessa visão porque elas podiam voltar para o negócio. E depois desse momento veio uma onda que o site, o digital, a experiência digital, entrou na agenda do C-Level como uma estratégia. Eu preciso crescer, né? Aquisição de clientes, eu preciso levar uma experiência melhor do meu site, eu preciso ter uma jornada muito mais conectada. Nesse momento, aqui no Brasil, a gente percebeu que começou a ter um gap. As empresas pararam nesse momento de ter o site só hosteado e deixava lá. Né? E aí ficou essa visão que eu não posso pagar muito para ter uma plataforma de DXP. Porque isso não é prioridade. Então, a gente percebeu que no resto do mundo eles já estavam olhando e começando a investir muito forte, né, em DXP, isso estava na agenda. E, obviamente, quando você olha, colocar o site em hosting e olha a aquisição de uma plataforma DXP, tem uma diferença. Porque nós estamos falando de uma plataforma que vai te ajudar a conectar os pontos, a saber exatamente qual foi a jornada que o seu cliente foi, a ter uma logística de distribuição de conteúdo, a ter uma logística de personalização. A gente já falou bastante de personalização aqui nos outros podcasts. Então, assim, essa falta de visão de investimento faz as empresas investirem em soluções um pouco mais simples. E aí vão ter os problemas de segurança, vão ter o problema de escalabilidade, governança. Então, a gente entende que, por exemplo, tem grandes empresas bilionárias em termos de receita, que o site está ali no escanteio. E aí faz com que o time de TI e o time de marketing, até porque chega em TI aquela história, não, o marketing quer fazer isso, não é prioridade, eu estou aqui priorizando outras coisas. E aí coloca lá uma solução como o WordPress, que a gente vê que é muito utilizado também. E é interessante porque em números de sites Enterprise, o Petri até comentou aqui, o Drupal tem maior número de sites. Mas em número de sites total no mundo inteiro, o WordPress é disparado. Né? E muitas empresas entram nessa onda e aí vai ter problema de ataque. E aí é aquele negócio, né? Quando dói, ele fala, putz, eu preciso
recorrer. Uhum. Então, tem problema essa falta de investimento e também falta de visão, né? Uhum. Então, por quê? Também, se você não precisa adquirir uma DXP do dia zero, você não vai utilizar todas as soluções. Né? Por isso que a gente tem uma visão de ser escalável. Sim. Vai por onda, né? Vai por onda. Né? Uhum. A estratégia digital do cliente ele vai crescer conforme a maturidade dele e, diferentemente de outros players da XP, a Acquia consegue ser flexível também nisso. Uhum. Então, por exemplo, se a gente vai pensar num planejamento de 3 anos, no ano 1, talvez ele não vai precisar de uma CDP, que é uma solução, de novo, aquela sopa de letrinha, né? Chama Customer Data Platform, é uma solução que consegue conectar o seu cliente em diversos pontos. Ele talvez não vai usar isso no dia 1, mas ele vai precisar de um Site Studio, que é uma ferramenta que você consegue desenvolver a página sem código, consegue ter um go-to-market mais rápido. Então, não é nem a falta de investimento, mas a falta de planejamento. Entendi. Né? Isso. E tem algum caso prático que aconteceu alguma dessas fricções aí, de uma decisão não tão certa? Ah, nossa, cara. Eu posso Assim, citar... uma empresa grande. Empresa grande, tá? Isso. Empresa grande, bilionária, sim, tá? Eles têm vários sites, tá? Alguns deles rodam em Drupal, dentro da Acquia, fora da Acquia, e alguns sites que não são em Drupal, principalmente em WordPress, tá? E o que acontece nesse cenário deles? Qual que é o cenário deles hoje, o grande desafio? O porquê que foi feito em WordPress? Porque eu posso testar o porquê o WordPress ele é muito popular, porque o WordPress ele teve uma estratégia que é muito mais voltada para você ter dentro de uma agência pequena que não tenha desenvolvedores para que as pessoas consigam montar um site baseado num tema pago, por exemplo. E as funcionalidades você também pode pagar por plugins ali e você ter algumas funcionalidades. Essa é uma estratégia vencedora para quem quer fazer um site com baixo orçamento. E eu acho que as empresas com o desafio de tentar reduzir o orçamento dela digital acabam optando por isso. Mas qual que é o problema que isso gera, né? Diferente de Drupal, em Drupal, quando você vai desenvolver um plugin, né, que a gente chama de módulo, você vai estar usando as APIs e o padrão de desenvolvimento da comunidade que é testada e que já funciona e você está estendendo ali. Então, o risco, a quantidade de coisa nova que você está agregando ao Drupal é menor e mais padronizada. E padronização é a chave do sucesso, notei. WordPress, você tem muito menos funcionalidades do core que você vai utilizar para você fazer o seu sistema, e o próprio core não segue padrões de desenvolvimento tão avançados quanto o Drupal. O que isso faz é que você tenha muito vulnerabilidades. Ontem mesmo eu li que um plugin que o nosso cliente usa, o ACF, que é um plugin, ele é utilizado na maioria dos sites WordPress assim, que empresas usam hoje em dia, ele tem uma falha de segurança que afetou 2 milhões de sites. Meu Deus. Falha de segurança a ponto do cara tomar o seu site. Então, imagina só, no caso desse exemplo desse cliente, você tem o site dele, o site da empresa, que é recorrente o site ser invadido. É recorrente o site ser invadido. A gente não pode mexer nesse site porque ele não está no nosso contrato, mas a gente está envolvido porque a gente ajuda eles a cuidar dessa invasão. E o jeito de WordPress você cuidar da invasão é refazer o site. Tá? Nossa. Porque você tem que voltar ao backup. Negócio, né? Que o barato saiu caro. Né? Sai caro. Porque imagina só, vamos supor que é uma empresa listada na bolsa. E o site principal dela caia. Então você tem, vamos supor que a empresa valha 10 bilhões. Se ela cair 1%, é 10 milhões. Né? É representativo. Cris, 30% dos nossos negócios que nós fechamos no ano de 2023, eu estou com esse número porque eu fiz esse reporte ontem, 30% foram negócios que foram fechados em menos de um mês. O que isso representa para a Acquia? Uma flag muito importante, que alguma coisa está fora da curva. E aí eu fui analisar esses negócios. Estou falando só de Latinoamérica. Dentro desses 30%, 90% foram clientes que teve problema de segurança. Caramba. Utilizavam uma plataforma que não tinha segurança e aí optou o mais rápido possível. Exatamente. Caramba. E aí o que é muito interessante, que para mim, eu falei, poxa, que bacana que isso está sendo feito na prática. Tinha alguns que utilizavam Drupal em outras nuvens, né?
que não tem o mesmo padrão de segurança, não tem a mesma excelência que nós temos para o Drupal, tá? E aí, sim, eles tiveram esse tipo de problema, porque toda vez que você sobe o Drupal dentro da Acquia, a gente roda recorrentemente, se não é diariamente, ou por hora, né? 3 análises: performance, segurança e melhores práticas. Porque, com modéstia à parte, ninguém mais sabe de Drupal do que a gente. É a origem, né? do que a origem. Exato. O pai da o pai, né? Que foi o pai da criança, né? Então, isso a gente faz para todos os clientes. E não tem custo a mais ou menos. Faz parte do serviço que a gente presta, né? Dentro desse Managed Service, que o Petri falou, cara, você coloca dentro da Acquia e você vai poder dormir tranquilo. É exatamente isso que a gente vende. Até porque a gente é uma das únicas empresas do mercado que tem um SLA de 99,99 por contrato. Legal. Então, tem essa parcela de clientes que tinham Drupal, já estava utilizando uma boa solução, talvez um Drupal 7, um Drupal 8, né? Estava um pouco desatualizado e migraram rapidamente. Mas teve uma parcela que foi outros CMS, né? Entre eles o WordPress. Então, o que a gente percebeu cara, uma migração foi feita muito rápido utilizando o Site Studio, porque é uma solução extremamente low code, que você consegue desenvolver rapidamente, e trazendo os quesitos de segurança. Ou seja, quando você explota esse número para os países, tem uma demanda muito grande de segurança que as empresas não estão olhando. E aí você olha outro fator que nos últimos 3 anos, a quantidade de sites que foram atacados tem crescido assim em 3 dígitos. A porcentagem. Então, a minha pergunta, e aí a indignação que eu falo para todo mundo que está ouvindo por que ninguém está olhando isso? Por que as pessoas têm que esperar pegar fogo, né? Para poder ter tomar uma ação mais mais ação, efetiva, entendeu? Né? É sair de que você é um líder digital de bombeiro para ser um cara estrategista, entendeu? Exato. Porque o dano que um tipo de invasão dessa causa na imagem da empresa é muito grande. Imagina que é um site que você está coletando informação do seu consumidor final. Não só o nome e e-mail dele, mas também alguma preferência pessoal. Sim. Tá? E essas informações elas são vazadas por um hacker e acaba em domínio público. É isso aí. E a sua empresa é responsável. Além do dano na sua marca, na sua brand, você pode, provavelmente vai ser processado por isso, tá? E vai sair bem mais caro. Vai sair bem mais caro. Não só em dinheiro, mas também como imagem, todo estresse, tempo. Né? Exatamente. Eu posso falar para você que, em muitos casos, o time de TI acaba ficando refém de uma solução que foi decretada por eles por questão de custo e tudo. E esses caras que têm que cuidar desse tipo de problema quando eles estão com um site que eles sabem que não vai funcionar, por mais patch que eles vão aplicar ali em constante risco, eles amam a Acquia quando eles podem, porque você tira esse seu peso de você ter que ser o cara do DevOps, o cara da segurança, o cara de tudo, que a gente chama na área de TI do herói. Quando o cara ele é o herói, coitado, ele não tem final de semana, ele não tem noite, ele não dorme bem, porque o telefone dele vai tocar em algum momento. E quando tocar, é um pepino gigantesco. Eu imagino. Eu vi que vocês, a Dexa, tem grandes clientes, né? Eu vi alguns cases no site e tudo mais. E o que me surpreendeu é que vocês têm tantos grandes clientes aqui no Brasil, como também fora no Brasil. Conta um pouco pra gente, um pouquinho. Escolhe um case representativo Brasil e fora do Brasil. Conta pra gente como eles funcionaram. Posso falar de um case que eu gosto muito do Brasil, que é um case que a gente fez com a Unicef. Legal. A Unicef, bom, todo mundo conhece ela, é uma empresa muito séria, organização, ONG, né, na verdade, não sei nem se eu posso chamar ela de empresa. Entidade. Eu acredito que seja a maior do mundo, porque a gente tem outras ONGs trabalhando na gente, como o Cancer Research UK, que são gigantes, tem mais de 1.200 colaboradores ali dentro, e eles falam, olha, a gente entrou com vocês porque vocês fizeram esse projeto da Unicef. Vou falar um pouco sobre ele, é o WOMIO. O que é o WOMIO? É um nome até estranho, né? Por que é um MIO? 1 milhão de oportunidades. O que é isso? A Unicef identificou que em países que têm várias crianças carentes, né, que eles chamam de crianças que estão em estado de risco,
que isso é pessoal que é mais pobre, que mora numa localização que não tem muita infraestrutura, eles têm uma grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Por N motivos, sendo os motivos que eles identificaram que eles poderiam ajudar é falta de conhecimento técnico numa profissão e falta de acesso a essas vagas. Porque imagina só, uma criança carente numa comunidade, que ela tem acesso escasso à internet e ela tem que conseguir um trabalho para poder ajudar em casa. E como que ela vai conseguir esse trabalho, né? Se ela não tem nenhuma formação, alguma coisa assim. Então, a Unicef, ela entrou em contato conosco para criar esse projeto. E qual que é o objetivo dele? Nós queremos dar cursos e oportunidades de emprego para crianças que estão nesse estado. Eu falo criança, mas na verdade, adolescente, né? E jovem adulto. 14 a 24 anos. Exato. Algo nesse que, se não me engano, aí entra como jovem aprendiz e estagiário, etc. Tá? Então, o foco é o primeiro emprego e a primeira profissão disso, né? Então, a primeira coisa é cursos profissionalizantes. Então, dentro dessa plataforma, você tem cursos de diversas áreas. Você tem cursos da área de TI, né? Você tem cursos de marketing, você tem cursos de mecânica, curso de N coisas. E o mais interessante, você tem ali a oportunidade de emprego de empresas parceiras da Unicef que elas não conseguiam nem chegar a essas crianças. Eu chamo de criança porque eu tô velho já, né? Para esses adolescentes aí, para esses jovens, vamos chamar de jovens. Grupo 6, né? Então, exato. Já faz tempo. Até o 12, 11. agora 11, né? Nossa, foi longo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a própria Akia, né? Sim. Vamos supor que ela tem um programa de estágio ali dentro. Nesse programa de estágio, ela precisa só que a pessoa tenha um conhecimento básico em HTML, CSS para poder começar a fazer alguma coisa ali. Esses jovens não tinham contato com isso, não iam conseguir pagar por um curso, e eles não iam nem conseguir achar essa vaga, porque essas vagas existem. A grande questão é que essas pessoas não têm contato. Então, o Omio, ele entrou para ser tanto o LinkedIn, quanto uma ferramenta de estudo, assim, de cursos, um Coursera, alguma coisa assim, para esses jovens. Pô, que tá? legal. E qual que era o maior desafio? Primeiro é ter essas empresas, eles descobrindo que tem bastante no Brasil nessa situação, então já matou aí a grande coisa, a oferta, né? A demanda tinha, porque tem centenas de milhares de jovens no Brasil que estão nesse tipo de situação, infelizmente. E o que eles pensaram? Posso falar até uma questão técnica desse projeto, que foi, essas crianças, elas estão em lugares em que a internet, quando elas têm acesso à internet, não é uma internet banda larga, tá? Muitos deles usam um pacote pré-pago de celular para a família ali, então é pouca coisa. Então, precisava ter uma solução que eles conseguissem utilizar o site, só que com uma experiência de aplicativo. Nisso, a gente optou por fazer um web app. O que é um web app? Talvez você já tenha tido um contato com isso, mas não tenha percebido o que é. Alguns sites, quando você entra neles, eles perguntam se você quer instalar o site. O que é isso, instalar o site? Apertando o botão para você instalar esse site, vai ser feito o download das principais páginas desse site no seu celular e ele vai começar a funcionar como se fosse um app. Ele tem o ícone ali que você clica, você vai entrar. E o porquê que isso é importante nesse caso? Eles pensaram, bom, esse jovem, ele vai para a escola, ele vai para algum lugar onde tem conexão Wi-Fi, ele conecta uma vez, o site já vai estar no celular dele. Baixa a estrutura do framework. Baixa a estrutura toda, já tem as vagas, ele consegue fazer o curso sem ter internet. Incrível. Então, exato, nós optamos por essa solução justamente para atender essa demanda, tá? E a gente tinha também uma questão de tempo. Porque a Unicef, quando ela faz esse tipo de programas, eles também têm uma questão de lançamento, porque é tudo muito grande na Unicef, né? Então, a parte técnica, você entregar o site, tem que estar atrelado a uma data, porque é uma data de uma iniciativa de marketing, TV e outras coisas assim, para estar aí
acesso, né? E como que a gente ia conseguir fazer uma coisa dessa rápida, suficiente, e que fosse veloz, web app e tudo mais, né? Nisso a gente optou pela Akia. A Unicef já tem várias coisas dentro da Akia. Então, é Akia, é Drupal e é o web app. Essas 3 soluções aqui fizeram o Omio ser um grande sucesso. No primeiro mês ali dele funcionando, 10 mil vagas foram preenchidas. Caramba. O objetivo do site é alcançar 1 milhão de vagas, por isso o Omio. Eu arrisco dizer que eles já estão perto, tá? O site tem menos de 2 anos, é bem jovem. E o mais interessante, não sei se você sabia disso, o Unicef Global vai copiar ele. Deu tão certo, o case ficou tão grande, falaram, nossa, é isso. Precisamos cobrar royalties, então. Com certeza, olha só. Né? Vitrine, né? Virou vitrine para os outros países. Exato. Legal. Eu acho muito bacana escutando os cases assim, né? Principalmente quem construiu, né? Porque tem esse vínculo quase de filho mesmo, né? E o que eu acho legal é a flexibilidade do que o Drupal traz, né? E aí, quando a gente junta com a capacidade enterprise da Acquia, dá para fazer coisas muito legais, né? Então, a gente já falou de cases aqui, tipo o Ambev, né? Que tem uma estrutura totalmente diferente. A gente falou do case da TIM, que tem uma estrutura diferente. O case da Unicef, completamente diferente. Recentemente, muito tem se falado do tal uma arquitetura Match, né? Que é microservices, API, composable e headless. Falei certo? Eu não sou técnico, hein? É isso mesmo. E o que eu acho legal é que o Drupal desde lá de trás, ele tem muito disso. Então, muito que é se falado atualmente já está nas origens, por exemplo, do Composable, né? E aí, quando eu falo Composable, assim, a facilidade de construção de coisas diferentes e juntando blocos e conectando com APIs e tendo essa flexibilidade, muitas coisas que talvez outras estruturas não teriam. Então, essa junção do open source com o mundo enterprise, eu acho um casamento muito legal. Porque o open source traz essa flexibilidade. Eu preciso fazer, sei lá, X, né? Eu preciso fazer um web app, eu preciso, né, colocar um outro tipo de arquitetura que é possível ser feito. Sim, eu acho isso muito interessante, às vezes, quando eu tenho que apresentar Drupal para um cliente que nunca ouviu falar, e aí vem o pessoal técnico deles. Aí eu apresento, bom, funciona assim, assim, assado. Se fosse um CMS comercial, vamos falar aqui, por exemplo, um AEM da vida, ele tem o básico, você consegue estender ali alguma coisa, mas é muito mais difícil você conseguir mudar o core. Nessas apresentações... estruturado, né? Mais monolítico. Exatamente. É o que tem ali e você tem que se moldar ao que é ofertado. Quando eu mostro que o Drupal, é quase tudo, vamos dizer assim, os 80% dele, você consegue estender e fazer ele trabalhar do jeito que você precisa, o pessoal pira. Legal. Eles falam, não, você já vem tudo isso pronto, funciona, tem esses vários cases aqui, e eu ainda consigo fazer com que seja a minha cara, do jeito que eu preciso. Porque acontece no nível Enterprise, diferente de quando você está falando de um site normal, que a gente chama de um site brochura, que só tem conteúdo ali, talvez um formulário. Quando uma empresa é grande assim, geralmente o site é uma ferramenta, é um sistema mesmo. É conectado com diversas coisas. Muitas empresas acabam vendendo pelo site, ou o próprio site é um negócio deles. Nesse caso, a opção de você estar dentro do Drupal e por ele ser open source e composable é perfeita. E, de novo, a Akia, ela usa isso beneficamente pro lado dela, que ela se conecta a isso e estende. E como ela também é Drupal, você consegue estender o que a própria Akia te oferece. A gente tem o caso, o ano passado, eu não posso citar o nome, mas é uma grande empresa brasileira da área de educação. Tá? Eles têm em torno de 17 sites. Nenhum deles é Drupal hoje. É .NET, é WordPress e outras coisas ali. E eles começaram a ter o primeiro contato com a Akia, Drupal, a gente começou a conversar com eles. Mas o que realmente eu acho que fez eles falar, não, a gente vai fazer com o DXP da Akia, foi quando eu expliquei que o Personalization aqui, que é uma ferramenta da Akia DXP, que você consegue fazer com que cada usuário tenha uma experiência customizada para ele, que é excelente para conversão, para esse usuário, para diminuir bounce rate, que é o cara sair do seu site, né? E fazer com que o site seja a cara de cada usuário. Se fosse num DXP mais tradicional,
você teria que estar usando o CMS daquele cara, você tem que ter várias outras coisas. Na Akia, você consegue conectar isso com qualquer outra coisa. Legal. Então, os serviços dela parecem serviços separados, que você consegue utilizar independente. Então, ela é realmente o que a gente chama de platform agnostic, né? Tanto faz o que você desenvolve, você consegue ir plugando. O fruto nunca cai muito longe da árvore, né? Então, a construção da empresa, da Acquia, né, como empresa, veio muito dos pilares do DRIS dentro da comunidade open source. Então, quando a gente fala que a gente é o The Open DXP, a gente leva isso realmente no pé da letra. Né? Tanto é que no ano passado a gente lançou uma estrutura que chama, principalmente, integrações, né? Acquia Integrations, que é isso, né? É poder cada vez mais que as nossas ferramentas, que talvez uma ou outra esteja atrelado, para a gente usar essa ferramenta você tem que usar o Drupal, por exemplo, porque é uma extensão do Drupal e tal, mas é que cada vez mais as nossas ferramentas possam ser usadas com outros vendors e que outros vendors possam criar soluções como módulos são criados dentro do Drupal, né? E o que eu acho interessante é que assim, a gente realmente abraça essa causa open source porque qualquer construção dentro do Drupal, seja por módulo, seja que a empresa construiu do zero, uma vez que isso fica dentro da nossa nuvem, a gente vai prestar o serviço, a segurança e vai ser responsável por aquilo. Legal. Então, é diferente de que, por exemplo, uma empresa fala assim, não, eu só presto o serviço da minha parte. Sim. Né? Então, daqui para cá é outro vendor. Né? Não, se isso está construído um módulo dentro do Drupal, você colocou dentro do nosso PaaS, né? A gente vai prestar o serviço e vai dar o mesmo SLA. Então, a gente está falando que a gente vai prestar um SLA para alguma coisa que essa comunidade construiu ou que a outra empresa construiu em cima do Drupal, porque a gente acredita nisso. Isso. É essa questão que eu falei um pouco atrás sobre a padronização do Drupal, de você construir em cima das APIs do core. Isso dá uma segurança no seu desenvolvimento, que é única. Também, né? Agilidade, posso citar até uma parte negativa disso, seria a curva de aprendizado, né? E o do porquê que são poucas empresas que têm pessoas sênior, né? Hoje na Dexa, o nosso time, vou dizer assim, que é 85% sênior, tá? A gente conseguiu essa marca, por isso que a gente consegue fazer projetos com um desafio muito grande, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? E o Drupal, ele propicia isso, né? Embora você tenha que fazer um desafio muito grande técnico, a base dele é extremamente sólida. E o Drupal, ele funciona como uma democracia, no sentido de que a comunidade decide qual é o rumo da ferramenta. Legal. Eu acho que é por isso que fez com que ele seja tão alinhado com esses assuntos que hoje estão virando o buzzword no mundo. Sim. Então, o Drupal, sem querer querendo, ele acabou sendo feito desde a sua concepção para ser algo que ele consegue se conectar com todos os outros. E eu não vejo hoje ainda alguma ferramenta que consiga fazer a mesma coisa, né, como o Drupal, e o que a Acquia traz ainda pro Drupal é muito melhor. Tá? Quer ver um caso, desculpa, pode falar. Claro, não. Um caso prático disso, quando teve o buzz de ChatGPT, né, eu acho que foram em 2 dias. Em 2 dias a comunidade fez 2 dias, já tinha um módulo funcional que é utilizado até hoje. Colaboração chave. Exato. Que é utilizado até hoje. Então, quando você vai criar um conteúdo, você tem ali um módulo que você pode chamar o ChatGPT, né? E aí ele te sugere e tal, né? Cara, isso tem quando você fala assim, mas pô, é só uma integraçãozinha. Não, beleza, é só uma integraçãozinha. Mas quando você aplica isso para o mundo enterprise, para o mundo na prática, que às vezes as pessoas tomaram, sei lá, 30 minutos ou 2 horas para fazer uma construção de conteúdo e ela tinha que pegar aqui, colar lá, descola de lá, traz para cá, copia de lá, cola aqui de novo. Nós estamos falando, de novo, de eficiência. Né? Então, se a gente tem alguma coisa que acelera isso, então tem um valor agregado para a empresa muito grande. De novo, sim, um módulozinho que foi construído pela comunidade. A gente tem cliente usando isso, porque o que eles fazem? Eles têm um blog interno para o Content Strategy. É muito importante hoje em dia você ter o seu site, mesmo que seja o site da sua marca, você ter conteúdo relacionado com o que os temas, né? Exato, com os temas da sua empresa, né? E o que eles fazem é eles definem a pauta, pedem para o ChatGPT dentro do próprio Drupal gerar para eles, e eles só fazem a curadoria, eles alteram um pouco o texto ali. Demorou de ser um processo de uma semana, eles conseguiram fazer uma semana, hoje eles fazem um por dia. Isso aí. Olha, isso é bem legal. Agiliza demais, né? Muito ganho. Você saber utilizar as ferramentas ao seu favor
é muito importante. Bom, você falou do case da Unicef como exemplo aqui de um case Brasil, mas outro case internacional. Perfeito. Então eu vou puxar aqui que a gente está falando sobre usar as ferramentas de maneira que te ajudem a ter eficiência, né? Legal. Vou falar um pouco sobre o case da Labat. Esse é legal. Labat. Quem é a Labat? Quem é a Labat? Você já tomou uma Roy Garden? Quando eu morava no Canadá, tomei. Perfeito. O Roy Garden é uma das minhas cervejas prediletas, então eu vou falar feliz sobre esse case aqui, tá? Labat é a maior cervejaria do Canadá. Ela é dona de várias marcas conhecidas. No Brasil, eu creio que a mais conhecida é Roy Garden. Tem até aqui em São Paulo o bar da Roy Garden, maravilhoso. Que legal. Muito legal, muito legal. E ela também é uma cervejaria do grupo da Ambev, né? Então, qual o desafio que a gente teve com isso? A Labat, ela tem umas 12 marcas ali dentro, tá? E eles precisavam fazer com que eles tivessem novos sites com novas funcionalidades antes do verão canadense. Porque no verão é quando o pessoal consome mesmo, né? Sim. E o resto do ano no Canadá é um pouco frio. É. Então, eles têm que ter o site deles de uma maneira que consiga ser utilizado pela equipe de marketing para gerar vendas. Então, para eles, os sites são extremamente importantes, tá? Como ferramenta de venda. Então, tudo bem, até o verão. Quanto tempo que a gente tem para fazer isso, esses 12 sites? 3 meses. Uou. Só que não é só 3 meses de desenvolvimento. É 3 meses de homologação, design, colocar no ar. 3 meses de zero até a linha de chegada. De zero a entrega. Meu Deus do céu, como é que isso vai fazer, né? Esse foi um grande desafio para a Dexa. E qual que é a solução? Como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Parecia impossível mesmo, né? Pensou, nossa, a gente vai colocar 50 pessoas para fazer aqui. Mas é aquele velho ditado, né? 9 mulheres não faz o filho em um mês. É a mesma coisa com o desenvolvimento, né? Às vezes você colocar muita gente dentro do projeto, acaba atrapalhando em vez de ajudar. Então, voltando à história da ferramenta. Se a gente não vai conseguir jogando dinheiro no problema, né? Jogando gente e recursos no problema, por que a gente não usa uma ferramenta adequada para esse tipo de problema? Qual que é a ferramenta adequada para esse tipo de problema? Qual foi a nossa solução? Bom, são 12 sites com designs diferentes, mas eles podem compartilhar componentes, eles podem compartilhar partes daquilo. Então, nós falamos para eles, bom, vamos utilizar uma ferramenta da ACK aqui, que é a que eu mais gosto, que chama-se Site Studio. O que é o Site Studio? Site Studio é a resposta da Akia para alguns tipos de serviços que existem no WordPress, como o Elementor, como o Divi, que são editores visuais. A gente chama de stick push. Você tira um componentezinho, coloca na tela e vai criando ali. Sem código, né? Sem código. Legal. Exato. Só que a questão do Divi, do Elementor, é que você tem que usar com o que está ali. Tá? Mesma coisa com o Wix. Você está dentro dessa caixa. Pronto ali, Exato. né? O que já está pronto, né? Agora, dentro da Akia, do Site Studio, aí que é interessante por que a Akia é construída em cima de Drupal e por que isso funciona tão bem. O Site Studio, ele já oferece vários componentes prontos para você que você pode utilizar. Uma biblioteca de componentes. E você consegue criar novos componentes e estender, customizar os componentes existentes. Então, o que a gente fez? A gente criou uma biblioteca de componentes para a Labat genérica, em cima do que a Akia já oferecia, com algumas coisas a mais, porque era necessário. Passamos para o time de design, quem faz a cara mesmo ali do site. Essa é a biblioteca de componentes que vocês têm. Mudem o branding disso e a gente já vai começar fazendo. Então, o primeiro site a gente entregou em 15 dias. Isso não existe, tá? Isso no fluxo de desenvolvimento é um milagre. Eu acho que é muito legal quando a gente fala do Site Studio, trazer a capacidade dele de assim, quando você, por exemplo, vai para outras ferramentas e você tem componentes prontos, imagina que você comprou uma caixa de Lego onde todas as peças já foram criadas, né? Mas pode ser que essas peças não atendam exatamente às suas especificidades. Né? Então, o que é legal do Site Studio é que ele tem essa caixa de Lego, essas peças que já foram prontas, mas ele também te dá a possibilidade de você criar as suas próprias peças. Legal. Então, por exemplo, eu acho que o grande valor de cada marca é ter o branding relacionado, né? Ter o seu estilo, ter a sua cara. Então, aquele componente que é aquele algo que é único ali. Exato. Né?
E o que é legal quando você fala de multi-site, né, é que muitas vezes esses mesmo componente, essa estrutura é reaproveitada em outros sites. Então, uma vez que é criado esses componentes, você pode reaproveitar e aí depois o time de design só pode ir lá e arrastando, né? Pô, Isso que tem um legal. poder de 60%, 70% na prática de redução de tempo de construção, né? Exatamente. Eu gosto de apresentar essa solução, que eu estou fazendo isso agora, inclusive, né, dentro de um cliente nosso, que é um cliente do... Ele é de Londres, mas ele tem 8 marcas no mundo inteiro, tá? Eles têm um CMS próprio, que eles criaram, mas a questão de você ter um CMS, qualquer ferramenta própria, é que a manutenção disso é muito caro, é muito difícil você conseguir acompanhar tendências de mercado, e geralmente falta uma coisinha ali ou outra, que você não tem como competir no Drupal, acho que são dezenas de milhares de desenvolvedores, como você vai competir com um time de 5, 10 pessoas? É impossível, tá? Então, a princípio, eu comecei para eles apresentando o Drupal, eles já gostaram, eu falei, ó, tudo isso aqui, agora vamos editar o conteúdo. Eu mostrei para eles uma solução com Paragraphs, que é um módulo comunitário Drupal. Eu falei, ó, tá vendo que você consegue fazer aqui como componentes, parecido com o que você tem em React, etc. Gostaram, falou, pô, legal, agora eu vou mostrar um brinquedo legal para vocês. Site Studio. Aí eu abri o Layout Builder dele, né, o Page Builder dele. Meu Deus do céu, os caras ficaram malucos, porque é um stick push. Aí, e eu tava apresentando pro time de TI. Então eu apresentei toda a parte técnica do Drupal, quanto ele é extensivo e tal, eles acharam maravilhoso, mas a parte de edição, até então que eu tinha apresentado, era muito parecido com o que o CMS deles tinha. Quando eu mostrei o Site Studio, que tem essa ferramenta que eu gosto de chamar de stick push, né, que é o drag and drop, isso é somado com todo o resto que o Drupal entrega, eles amaram isso agora. Porque é todo esse poder do Drupal e agora voltado também para o time de marketing, o time de conteúdo. Tá? Que legal. Que é isso que a Akia faz muito bem. É isso aí. Ela traduz o universo Drupal para que é muito focado em desenvolvedor, back-end, para a galera que vai usar mesmo. Pô, muito bom. E às vezes a gente esquece a importância de você construir páginas, né? Porque a gente tem uma visão de que a página ela tem que ser estática, né? Mas quando a gente começa a falar de experiência digital, quando a gente começa a falar de personalização, quando a gente começa a falar de que... Imagina que cada pessoa que está chegando no seu site, né? Ele está esperando um conteúdo personalizado para ele. Isso quer dizer que eu tenho que também ter uma esteira de criação de conteúdo e também uma esteira de publicação desse conteúdo. Eu não estou falando que você vai criar um site para cada pessoa, mas provavelmente pode ser que públicos ou regiões ou X tipos de variáveis vão pedir sites diferentes. Então, você ter uma facilidade de construção, de entrega, de desenvolvimento, facilita isso. Não, com certeza. E falando de tendência, né, que essa palavra surgiu quando a gente estava... Eu estava percebendo que surgiu em algumas frases. O que vocês veem de tendências, assim, quando a gente está falando de experiência digital? Personalization. Eu acho que essa é a palavra bonita. No Brasil, principalmente na área de TI, nós temos a tendência de copiar o que está sendo feito fora, no máximo em 1 ou 2 anos, né? Estados Unidos e Europa, na área de marketing também. E lá fora já está muito claro para todo mundo que você, como usuário, hoje não basta você simplesmente chegar no site e ver um conteúdo que seja legal, talvez seja relevante para você. O site inteiro deve ser tailor-made, que eles chamam nos Estados Unidos, que ele é feito para você. Pode pensar na Amazon, né? Na Amazon, no Mercado Livre. Na Amazon acho que fica até mais claro isso, né? Quando você entra na Amazon para comprar alguma coisa, todas as propagandas, todas as coisas que estão aparecendo para você são relacionadas ao que você já comprou, a que pessoas parecidas como você já comprou. Essa é a grande sacada. Porque é importante você ter propaganda que não é relacionada diretamente a uma ação do usuário, mas sim com ações de usuários de perfis parecidos. Porque às vezes esse usuário nem sabe o que é aquilo. Então, ele sabe que ele pode descobrir. Exato. Né? Como é que você consegue antecipar um desejo de um usuário ou um desejo primeiro dele que ele não está colocando no seu site? Bom, com a ferramenta da Akia, por exemplo, o Akia Personalization, que é outra ferramenta que eu acho maravilhosa, você consegue
criar personas. O que é uma persona? Né? Você tem vários usuários acessando o seu site e com base não só no clique, mas até o movimento do mouse dele, região demográfica, várias informações, você constrói grupos de usuários, vamos dizer assim, chamados personas, que têm comportamentos parecidos. Com base nisso, você consegue falar, Joãozinho acessou meu site, Joãozinho clicou de bicicleta, que a gente estava falando sobre bicicleta aqui antes, né? Ele acessou meu post sobre bicicleta. E eu também estou vendendo aqui uma viagem para uma região que ele pode usar essa bicicleta. Então, no meu conteúdo sugerido, eu começo a mostrar viagem. Eu começo a mostrar passagem aérea, eu começo a mostrar suplementos que ele vai utilizar. E aí o que é legal até para quem está ouvindo entender, né? Não é que a ferramenta cria pop-ups, não é que a ferramenta cria propaganda, aqueles ads. O site, ele se transforma mesmo. Ele se transforma para quem está olhando do outro lado, né? Então tem essa capacidade. A página se molda para quem está vendo. Exato. É a experiência de rede social, só que no seu site. O que a rede social faz? Que a pessoa fala, não, é o algoritmo dela, que me sugere conteúdo e é mágico, né? Quantas vezes você já não pensou, poxa, como é que o Google sabe que eu quero esse negócio? Ele está ouvindo meu pensamento? Como que você faz esse milagre? Através de uma ferramenta de personalização. A da ARC, ela tem a opção de você fazer personalização através de algoritmos mais simples e também com inteligência artificial. Aí, com inteligência artificial, aí é aberração. Aí você está no nível Google, Amazon, é muito legal, né? Eu sugiro sempre para os clientes, vamos começar baby steps, vamos fazer o começo, depois a gente vai evoluir para um CDP, que aí você já tem muito mais informação. É interessante que se você tiver um CDP, todas as outras ferramentas de MarTech se interligam com isso. A gente fala muito que a experiência de digital e personalização, ela tem que ser que nem uma maratona. Ninguém vai, né? Ninguém vai sair para fazer uma maratona de 42 quilômetros. Não, pode até. Não sei se completa. Não vai chegar. Vai ficar vivo. Você vai tentar, mas... Então, a gente fala que é crawl, walk and run, né? Então, primeiro você tem que gatinhar, você tem que andar, e depois você tem que correr, né? Então, fazer uma personalização, começar talvez por geolocalização, Rio, São Paulo, ou Sudeste, Nordeste, Sul. Depois você ir também por dados demográficos que você consegue. Então, idade, né? E por aí vai. Então, assim, você ir medindo, você ir testando e aí você tendo resultados. A gente acabou de fechar uma parceria com uma empresa que chama VMO, que é uma empresa de teste AB também, junto com essa aquisição da Moncido, que é exatamente para facilitar essa análise de personalização. Do que está gerando resultado, do que não está gerando resultado, do que a gente tem que acelerar a personalização, do que talvez isso aqui não faz muito sentido. Então, cada vez mais a Aqua está investindo nessa optimização de criação de experiência digital. Porque também não é só uma verdade absoluta que vai ficar ali para sempre. Não é só que, por exemplo, esse segmento... Esse segmento sempre gosta disso. Não, esse segmento pode mudar. Exato. Pode mudar. Essa persona pode mudar. E eu digo mais, vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Né? E é interessante uma ferramenta dessa, porque como é que você sabe que está mudando isso, né? Sim. Você vai esperar diminuir suas vendas ali para você correr atrás? Exato. Uma ferramenta de personalização como a da Akia, ela vai conseguir te mostrar tendências que você nem sabia. É isso aí. Então, ela dá muito poder para a equipe de marketing de uma empresa, tá? Porque finalmente você consegue saber muito sobre o seu usuário. É o que eu falei, é o que as redes sociais fazem para fazer com que você fique nela e consuma o conteúdo que está ali. Só que agora você tem esse mesmo poder dentro do seu site. Show. Eu achei muito interessante quando eu entrei no site da Dexa e eu vi uma frase, na verdade, que fala o que vocês fazem, né? Então, a Smart Blend of High-End Technology and Design. Então, traduzindo aqui rapidamente, a mistura da alta tecnologia com design, né? Exatamente. E assim, eu sou fã de tecnologia e sou muito fã de design. Eu gosto muito de arte mesmo, eu vou em museu e tal. E quando eu vi isso, eu achei bem interessante. Explica um pouco pra gente como isso funciona e como a Acquia tem ajudado vocês nesse sentido. Sim, claro. Isso vem lá do começo da MMDA, que agora é Dexa, né? Com o Diego, que é o nosso CEO, um dos fundadores da empresa.
E ele é designer de formação. Então, ele começou a trabalhar fazendo design na época que era Flash, HTML, CSS, Weaver. Esperava baixar. Ele é mais velho que eu. Eu já mexi com Flash. Eu mexi com Flash quando eu tinha 15 anos, pra você ter uma noção. Faz algumas décadas, né? Agora, né? Eu ia falar quando você tinha 7. Pra dar uma... É verdade. Há muito tempo atrás, né? Quando eu era um jovem, né? Eu mexi com... Somos todos jovens. Somos todos jovens, com certeza. Né? Só não posso tirar o boné aqui que vai entregar, né, na minha idade. Mas o que acontece? Então começou como design e ele... Naquela época, você tinha que fazer tudo, né? Não é só o design, você tem que implementar e tudo. E ele, como cara do design, ele sempre precisou arrumar uma ferramenta que entregasse a qualidade que ele queria de implementação, de código mesmo, em que ele, na limitação dele como designer, na limitação da quantidade de código que ele mesmo conseguia fazer, ele conseguisse, né? Então, ele já fazia na mão, depois foi para o WordPress, quando conheceu o Drupal, aí que foi. E que a Akia, hoje, ela propicia para nós, como empresa, né? Hoje, a gente tem vários competidores no mercado de CMS que eles são muito voltados com a interação do editor de conteúdo. Então, visualmente, é uma solução que parece melhor do que o Drupal. Porque eles focaram na interface administrativa. Então, quando você vai mostrar o Drupal e, por exemplo, um AM para uma pessoa que não é técnica, o AM chama mais atenção porque o design dele é melhor. Tá? O design do admin, não o design do resultado que o usuário... No final. Exato, né? Então, o que a Akia veio é para conseguir bater de frente com esse tipo de solução. Tá? Então, a Akia, ela vem suprir os buracos que a comunidade de Drupal não está focada. Tá? E ela é a versão enterprise disso. Então, ela tem muito mais foco no business final do que na solução técnica. Então, para a gente usar a Akia, é muito importante porque a gente consegue focar no que a gente faz de melhor, que é a parte da implementação e a parte do design, que é o que interfere. Então, a Akia, ela vem aqui para sanar uma dificuldade, né, que uma Drupal Shop teria, que é para você desenvolver esse tipo de ferramenta e continuar focando no que a gente faz de melhor, que é implementar coisas difíceis e com um design muito elegante. Muito bom. E qual é a visão para vocês para esse ano de 2024 aí? O que vocês estão pensando? Olha, eu tô sentindo que tá voltando, dando uma aquecida no mercado. 2023 foi meio... Foi aqui no Brasil e fora do Brasil também foi complicado. No Brasil, mudança de presidente sempre é um problema. Sim. Independente de para quem foi ou não, sempre é um problema porque as empresas não sabem como é que vai acontecer, né? Exato. E como a gente trabalha com nível enterprise, dúvida, né? Exato. Foi um ano difícil pra gente, né? O começo do ano ali teve essa dúvida. E fora do Brasil, a gente tem muito cliente, principalmente nos Estados Unidos, e lá teve-se o papo de talvez uma primeira recessão em décadas, não sei o que tal. Então, o pessoal realmente segurou a mão. Mas eles viram que os governos conseguiram, apesar de todos os pesares, não ser tão ruim quanto era esperado. Na situação mundial, eles conseguiram ainda lidar bem, vamos dizer. Sim. Então, agora que essa situação já está, o caminho já está mais ok, começaram a voltar a ter projetos. Então, eu acho que para a Dex e para a Akia vai ser um ano muito importante, porque quando você tem uma escassez de projeto num ano, na verdade, está criando um gargalo para os próximos. Exato. Porque as empresas continuam querendo fazer esse investimento, continuam fazendo os projetos, porque é muito importante para elas sempre manter atualizados, né? Então, se eles ficam um ano segurando, no próximo ano dobra. Então, a nossa meta, por exemplo, na Dex esse ano é dobrar o faturamento, literalmente. Né? O que parece algo bizarro, mas a gente, só com o que a gente já tinha na pipeline para começar esse ano, a gente já aumentou ali 70%, então falta pouco. Legal, ótimo. O ano passado realmente, apesar que a Acquia na América Latina teve um crescimento muito expressivo, né? Então, referente a 2022, a gente teve uma reestruturação, nosso crescimento passou de 3 dígitos, mas quando a gente olha 2019, que a gente tinha uma estrutura, a gente foi ali na casa de 30%. Então, a gente vem numa batida de um crescimento em torno de 30%. Mas foi um pouco atípico em relação ao ano passado, porque realmente as empresas, a gente percebeu muita incerteza. Depois da segunda metade do ano, a gente percebeu que as empresas falaram, legal, entendi o que vai ser político, econômico, entendi a taxa de juros, entendi a política monetária também. Começaram a aparecer projetos que estavam engavetados
E é interessante, porque ninguém faz um projeto de alteração ou de investimento numa DXP do zero. É, do zero. A gente tem, sim, projetos que acontecem rápidos, mas porque aconteceu alguma coisa de segurança, algum fator externo que fez a empresa a se mover rapidamente. Então, nesse começo do ano, a gente está esperando um mercado um pouco mais maduro, em termos do que quer. Porque, sim, já recebemos RFPs e pedidos assim dos mais esdrúxulos possíveis e imagináveis, que o cliente tem dúvida do que quer, do que é uma DXP. Então, no ano passado, a gente fez muita evangelização do mercado, do que é uma DXP, a importância de uma DXP, qual que é o caminho, né? Então, a gente espera, nesse primeiro momento, uma maturidade maior. E um segundo ponto, a gente da Aqua está focando em acessibilidade, a gente está focando em performance, a gente está focando em optimização de uma DXP. Então, o que a gente espera é conectar com muita coisa que já tem existente, né? E ajudar o cliente que nessa jornada não precisa trocar a caixa inteira. Mas a gente pode ir trocando pedacinhos por pedacinhos, né? Legal. Então, é uma expectativa bem positiva e eu acho que vai casar com o que o mercado pede, que assim, quando você olha os investimentos de TI, principalmente, no Brasil e na América Latina, é diferente dos Estados Unidos, da Europa, que tem uma stack que foi feita por 3 anos, chega um novo vendor, troca toda a stack para os próximos 3, depois chega um novo vendor, troca toda a stack. Né? Aqui é um misto, né? Então, porque o investimento não é tão fácil, não é tão acessível quanto lá, né? Então, tem essa junção de várias pecinhas é muito particular do nosso mercado. Né? Quando o bate-papo é muito bom, a gente vai rápido. Vai rápido. Nossa, a gente acabou falando bastante, né? Foi bem proveitoso. Foi bem proveitoso. Aprendi muito hoje com vocês. Mas vocês gostariam de deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo? Gostaria de agradecer aqui, né? É o primeiro podcast que eu faço, então Pô, que legal. É bem interessante. Espero que eu não tenha gaguejado muito. Não parece o primeiro. Eu já tava achando que você tava mostrando classe de podcast. Exato, cara. Talvez seja costume, porque é até culpa da Aqua, que eu acabo indo palestrar em alguns eventos, junto com eles e tudo. E aí lá é uma pressão muito grande, né? Porque se você olhar na sala, você tem ali o que? A top 10 do Brasil de empresas. Sim. Eu tentei fazer uma conta ali por cima, tava dando já 200 bilhões, eu comecei a tremer. Eu falei, meu Deus, né? Então eu acho que é por isso, mas eu achei muito legal, é muito importante, né, a gente trazer isso pro Brasil. O Aqua Experience, o Chris estava lá. Eu palestrei no Aqua Experience. Pô, legal. Eu acho muito importante o seu podcast aqui também, porque o Brasil, ele precisa ter evangelizadores desse tipo de coisa nova que vem da Europa, dos Estados Unidos, até para a gente poder competir com eles. Sim, né? Sim. Eu vejo até a questão de estrutura, de marketing, de TI, de empresas de fora, o quantos anos-luz está à frente do nosso aqui. Mesmo as nossas empresas sendo muito maiores às vezes. Então, eu acho que fica aqui como um aprendizado para a gente realmente se educar nessas tendências de mercados e chegar antes, né? Porque quem chega antes come a carne quente, né? Então, vamos seguir nisso. Antônio? Cris, agradecer de novo a presença do Petri aqui. Acho que ele traz uma visão muito bacana da história do Drupal, da história da Aqua aqui no Brasil e novos cases também, como a Unicef, né? Sim. A Labate. O case que a gente tem com a Ambev, né, veio à tona. Que a gente já não falou aqui, mas até o case da Labate tem uma relação muito grande. Tem uma relação muito grande com o case da Ambev, que vai ficar aqui, ó, também. Se vocês quiserem assistir no card, tem o case da Ambev aqui para vocês acessarem. Então, é sempre bacana a gente ter esse bate-papo, porque, como o Petri falou, a gente está evangelizando, né? Então, eu acho que a maturidade do mercado digital no Brasil... E quando às vezes a gente fala mercado digital, muitas pessoas lembram de e-commerce, de rede social e tal. Acho que o mercado digital que eu quero dizer é a experiência digital da marca, né? Das empresas, de todo mundo que está ouvindo a gente, no mundo da marca própria, né? Então, é do portal. O portal ali é vitrine, é o começo da jornada digital. Então, você pensar que grande parte do tempo das pessoas estão gastos na internet. E mais da metade desse tempo que é gasto na internet é acessando conteúdo de produto, de serviço. Onde que você acha que essas pessoas estão indo? Depois que ela pesquisa no Google, qual que é o segundo passo que ela dá? É o site. É o site, né? Então, é importante esse tipo de bate-papo porque
gera interesse das pessoas de entenderem que, poxa vida, ao invés de ser uma linha de custo, deveria ser uma linha de investimento. Com certeza, exato. Porque tem muito a ver com a percepção de marca. Com certeza. Isso é Demais, demais. Bom, gente, eu que agradeço a presença de vocês hoje. Pessoal, nós agradecemos, né, a presença de vocês até agora. Só lembrando, toda quarta-feira, um novo episódio ao meio-dia para vocês. E estamos tanto aqui no YouTube como também no Spotify. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.